Igreja, a mensagem dessa noite tem como título: em momentos de guerra, de que me vale um companheiro sem visão? Mas nesse período, Deus falou assim comigo: você quer saber quem são os guerreiros que estão com você? Aí Deus falou assim, eu falei assim com Deus: como assim, meu Senhor? Filha, eu estou te perguntando, você quer saber quem são os guerreiros que estão contigo? E eu percebi que a pergunta dele seria porque a resposta que eu iria ter, as revelações que eu iria ter, não seriam agradáveis. Mas eu falei com Deus: eu quero. Igreja, eu pedi a Deus para mostrar um por um. E por incrível que pareça, Deus foi me revelando um por um. Uns confessaram, uns foram na minha casa e confessaram, outros me procuraram de alguma forma. E os que soberbamente, orgulhosamente não foram, Deus usou outras pessoas para falar. E essas são as piores formas da gente ficar sabendo, porque, como eu já falei como pastora, eu odeio ficar sabendo das coisas pela boca dos outros. Igreja, e até quando eu me relaciono com uma pessoa, eu falo: olha, eu perdoo qualquer coisa, desde que eu ouça pela sua boca. Olha nos meus olhos, senta comigo e fala. Eu passo por cima de qualquer situação, mas desde que eu ouço pela própria boca. Então, igreja, o nosso Deus, Ele tem lá suas maneiras de falar com a gente, de nos revelar. A pergunta é: você queria do seu lado uma pessoa que não tivesse visão? Você queria do seu lado uma pessoa que não tem a mesma visão que você? Essa é a pergunta que Deus faz para você essa noite. De que adianta você ter um companheiro, mas que não é nada para você? Que não vale nada para você? Que é um inútil? Que é uma coisa que só fica ali fazendo enfeite? Só para manter status? De que adianta? De que adianta mostrar um grupinho e falar assim: ai, que orgulho que eu tenho, mas não é nada para mim? Não representa nada para mim? Não é útil em nada para mim? Igreja, essa mensagem, ela foi tremenda para a minha vida. Depois que Deus me mostrou tudo, me revelou tudo da maneira assim, às vezes tão dolorida, que eu chorei, falei assim: Senhor, era para mim chorar, era para mim sofrer. Deus falou comigo: eu te perguntei se você queria saber. E, igreja, Deus, Ele não é invasivo. Ele é uma pessoa tão maravilhosa que Ele pergunta: você quer? Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, se abrires o teu coração, entrarei em tua casa, cearei contigo. Então, igreja, Ele pergunta, Ele bate, Ele pede licença. Então, igreja, a pergunta é: você tem pedido a Deus uma pessoa para estar do teu lado? Mas, igreja, como eu disse no início do culto, a vida do cristão é uma guerra. Deus, Ele não nos livra da luta, Ele nos livra na luta. A vida do cristão é uma guerra constante. E nós devemos nos conscientizar disso. Agora as pessoas falam: ah, pastor, eu vou para a igreja, eu vou ser cristão para ficar em guerra. Mas uma coisa eu te falo: no mundo, você é uma pessoa que é sujeita ao diabo. No mundo, você é uma pessoa que é escravo do diabo. Você não conta vitória no mundo. Agora, em Deus, você tem uma vida de luta, de guerra. Mas você tem vitória para contar. Amém. Aleluia. Quem crê nisso, aplaude o Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Repita comigo: eu quero
Então, igreja, queira isso da parte de Deus. Pessoas que tenham visão. Amém? 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eita, glória a Deus, aleluia. Ô igreja, muitos devem estar perguntando: o que tem a ver com o título da mensagem? Eu vou falar agora. Eliseu orou a Deus para que abrisse os olhos de Geazi. Esse era Geazi, o moço de Eliseu. Igreja, primeiro eu vou falar o que significa o moço de Eliseu. O que significa essa comunhão, essa parceria? O que significa essa parceria? Moço de Eliseu. Moço de Eliseu. Essa parceria é o seguinte: ela é representada naquilo. Eliseu foi um dia o moço de Elias. Sabe por quê, igreja? Porque este moço, o moço era quem? Alguém escolhia, ou o próprio Deus escolhia, Deus estabelecia, para estar perto daquele homem de Deus, para ser preparado. Ser preparado como? Não era numa escolinha não, é na prática mesmo. O cristão, igreja, ele não quer ir na prática. Ele não quer aprender as coisas no peito. Na prática, praticando, exercendo. O cristão, ele na verdade, ele quer mamata. Ele quer a vida fácil. Ele quer que as coisas sejam mais leves, passa a mãozinha na cabeça. Igreja, Satanás ele não passa a mão na cabeça de ninguém. No mundo, Satanás ele te tem como cavalo dele. Sabia que no centro espírita, Satanás chama os seus servos de cavalo e as mulheres de égua? Então, igreja, na verdade, nós não estamos aqui para ser bajulados. O mundo está pegando pesado. Estamos vendo situações que representam verdadeiramente o fim dos tempos. Mas quero corrigir uma coisa. Um sensacionalismo que está acontecendo mediante a chip implantado. Isso tudo é lorota. Não dê importância a esse tipo de coisa. Que eu já preguei aqui sobre a volta de Jesus. Só vai acontecer o implantamento, a revelação do número da besta após a volta de Jesus Cristo. Entenderam agora? Então, se acontecer esse tipo de coisa, de chip, que a presidência está determinando para que aconteça, é tipo um cartão de crédito com aquele chip que hoje tem no cartão de crédito atrás. Então, nossa documentação vai ser daquele tipo. Então, isso não tem nada a ver com chip implantado, com o número da besta, não tem nada a ver. Ok? Então, igreja, conclusão. Na verdade, hoje, nós temos dado importância a certos tipos de coisas desnecessárias. Mas eu vou voltar a falar do fato que realmente está acontecendo. Furacão, terremotos, o que mais? Avião caindo. Avião. O que mais? Filho batendo em paz. Filhos batendo em paz. Isso tudo que representa que a volta de Cristo está próxima. O que mais está acontecendo? Igreja, maremotos, terremotos, tudo isso representa o sinal da volta de Cristo, que está próximo. E mais, igreja, não é só isso. Olha aquele furacão que aconteceu. Meu Deus, saiu carregando tudo nessa cidade. Isso também representa a volta de Jesus. Agora, sensacionalismo por causa de chip, ignora isso.
o diabo está tentando prender a atenção dos cristãos para não orar e não visualizar o que realmente representa a volta de Cristo. Essa revelação da besta, do número da besta, isso vai acontecer após o arrebatamento. É após a volta de Cristo. Então, igreja, voltando ao conteúdo dessa mensagem, o que eu quero falar? Eu quero voltar a falar o que significa o moço. Então Eliseu, ele foi o moço também de Elias. Só, igreja, que eu já preguei aqui uma vez, o que Eliseu se sujeitou para com Elias. Eliseu não saía de perto de Elias um segundo. Você sabe por quê? Porque Elias, ele sempre falava com Eliseu: Eliseu, você quer ser meu sucessor? Então não saia de perto de mim. Sabe por quê? Quando eu for arrebatado aos céus, quem sabe o que aconteceu com Elias? Foi arrebatado uma carruagem de fogo, né? E isso, ele foi retirado dessa terra, ele não passou pela morte por uma carruagem de fogo. Mas o que aconteceu naquele instante dele ser tomado por essa carruagem de fogo? Quem sabe? Ele tirou a capa dele. E deu para quem? O moço. Para o mocinho dele. E quem era o mocinho dele? Eliseu. Então, igreja, qual era a visão de Eliseu para com Geazi? Para que ele fosse também o sucessor dele. Só a igreja, que Geazi, ele foi o que foi curado por Eliseu da lepra. Mas ele era um homem, igreja, que tinha uma coisa dentro dele. Ele era rebelde. E Deus, igreja, não escolhe para ser sucessor de ninguém, para ser algo que seja útil à obra de Deus, a pessoa rebelde. Rebelde é aquela pessoa, igreja, que não acata a autoridade, que não sabe verdadeiramente respeitar. Então, igreja, o que adiantou Geazi ser curado da lepra, sem que ele não tirou a lepra no interior dele? Que era o quê? A rebeldia. Então, igreja, o que aconteceu? A visão de Eliseu para com Geazi era que ele fosse o sucessor dele. Isso aconteceu? Infelizmente não. O tempo todo Geazi ficou por perto de Eliseu. Mas, igreja, agora eu quero entrar dentro do foco dessa mensagem. Esse instante aqui, o que aconteceu com Eliseu? Ele percebeu que quem estava do lado dele, ele caiu em si, que Geazi não tinha a visão que ele tinha. Sabe por quê? Eliseu, ele quis ser o sucessor de Elias. Você sabe por quê? Porque ele não teve visão própria. Ele não era rebelde. Ele quis estar na visão de Elias. Ele era um moço. Mas um moço que significa sujeito. Moço significa menino que obedece o pai. Moço significa pessoa que verdadeiramente queira ser o quê? Levado. Porque o mocinho, o menininho, a gente pega a mão dele, venha filho, e ele vai. Ele se deixa ser conduzido. Então, igreja, o que aconteceu? Eliseu, quando ele era moço de Elias, ele teve a visão de Elias. Ele abriu mão dele mesmo, da sua própria opinião, da sua própria maneira de ver as coisas. O mal das pessoas hoje, igreja, é que elas são deuses de si mesmas. Se dizem servir a Deus, mas, igreja, elas servem a si mesmas. Sendo que Jesus disse o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, igreja, Eliseu, ele negou-se a si mesmo.
Ele abriu mão da sua própria visão. O que é a visão? É a maneira de ver as coisas. Então precisamos fazer isso. Precisamos, igreja, realmente abrir mão da nossa própria maneira de ver as coisas e ter visão do seu líder. Eu não. Eu tenho a minha opinião própria. O seu mal é este. O mal da igreja de hoje é este. Ela não quer ser pastoreada. Ela não quer ser o moço da autoridade. Ela não quer ser guiada. Ela não quer ser controlada, instruída. Então, igreja, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu concluo. Neste momento, Eliseu pediu que abrisse a visão de Geazi, porque ele percebeu que Geazi não tinha a visão dele. Imagina, no meio de uma guerra, igreja, porque nesse instante aqui, Eliseu estava no meio de uma guerra. Imagina comigo, você tem um companheiro que se diz: eu estou do seu lado para qualquer coisa, e na hora da guerra abandonar o seu líder. Que espécie de ovelha é você? Me desculpa, mas vocês não são ovelhas. Vocês são bodes. Que se ofenda. Um dia eu escutei: ovelha que fala mal de pastor não é ovelha, é bode. Aprenda uma coisa, pastor. Se a sua ovelha falar mal de você pelas costas, falar na cara dela, apontando o dedo na cara dela, tu é bode. Se você fala mal do seu pastor, você não é ovelha. Igreja, naquele momento, aquela palavra daquela pastora, ela me impactou. Falei assim: é mesmo? É. E ovelha que te abandona também não é ovelha. Geazi e Eliseu estavam no meio de uma guerra. Então, naquele momento ali, que guerra? O que eu posso explicar por guerra na vida de um líder? Igreja, o líder não dorme direito. O líder não tem paz. O líder é incomodado dia e noite pelo diabo. Ele é atormentado dia e noite. Ele vive em uma guerra espiritual muito maior do que vocês, ovelhas. Conclusão. Imagina. Um líder em guerra. Eu não vi na Bíblia que Eliseu saiu de perto de Elias quando ele era moço de Elias. E outra coisa. Eliseu, ele não saía de perto dia e noite de Elias. Por quê? Ele queria a unção de Elias. A unção de Elias estava onde? Na capa. Igreja, quanto tempo demorou? Mas na hora que Elias foi recolhido, toma a capa. Toma a capa, Eliseu. Você é meu sucessor. Sabe por quê, igreja? Porque aquele moço não deixou de ser moço. Não deixou de ter a visão. Não deixou de ter a visão de Elias. Eliseu, quando ele era moço de Elias, ele abriu mão de visão própria. Ele passou a ter a visão do seu líder. Ele passou a olhar as coisas da maneira que o seu líder olhava. Ser um moço, igreja, ser ovelha, igreja, é ter a mesma visão de seu pastor. É estar com o seu pastor. Problema dele se ele estiver errado. Ele vai dar conta para Deus. Mas o problema, igreja, a solução é você verdadeiramente procurar entrar na visão do seu pastor. O que eu quero dizer para vocês? Entra na visão do seu pastor. O resto é com Deus.
Quem trata com pastor, quem corrige pastor, não é ovelha. Aprenda isso. Quem corrige pastor é Deus. E quem corrige ovelha é pastor. E isso vocês têm que aprender. A ovelha tem que entender isso. Eu fui ovelha, igreja. E quando eu fui ovelha, igreja, porque para você aprender a liderar, você tem que aprender a sentar. O moço Eliseu aprendeu a ouvir Elias. Aprendeu a ser um moço obediente e o tempo todo do lado de Elias. Em todas as guerras, em todos os momentos. Até ser escolhido o sucessor de Elias. Assim Eliseu queria para com Geazi. Porém, igreja, Geazi, ele não tinha a visão de Eliseu. Conclusão? Eliseu não teve o sucessor que ele imaginava, que seria Geazi. Agora eu completo a frase. Eliseu orou a Deus para que abrisse os olhos de Geazi, pois entendeu que pior do que estar cercado por um poderoso exército inimigo é ter do seu lado um companheiro sem visão. Igreja, pior do que você estar em guerra, pior do que você estar lutando com câncer, pior do que você está sofrendo, que nem vocês assistiram, desde 2006 a pastora de vocês lutarem contra o câncer, mas eu venci. Mas é o pior do que tudo isso, do que um pastor estar em guerra, é ter do seu lado uma pessoa sem visão. É você chegar à conclusão nesses piores momentos que você não tem com quem contar. É muito mais frustrante, igreja. Eu lembro que um tempo atrás minha equipe médica falou assim: sua igreja que te faz mal, suas ovelhas que te adoecem, larga este povo. Eu falei assim: olha, doutor, eu repreendo as suas palavras em nome de Jesus Cristo. São minhas ovelhas que me traz cura. Traz cura porque você ama. Você já olhou nos olhos delas se elas te amam? Se elas fariam por você esse sacrifício que você faz por elas? Igreja, eu confesso que na hora eu impactei, pensei, calei e deixei que Deus completasse a obra. Igreja, enfim, eu concluo. Pior do que estar cercado de um poderoso exército inimigo é ter ao seu lado um companheiro sem visão. Então, naquele momento em que Eliseu estava em guerra, ele olhou e falou assim: Deus, o que é pior? Está nessa guerra inteira, esse monte de armas sobre a minha cabeça. Deus, existe um monte de inimigo. Olha, tem este moço aqui do meu lado que eu achei que ia ser meu sucessor. E ter um sucessor covarde e cego. O que é pior? Eu não sei o que é pior. Eu não sei. Mas uma coisa eu falo com vocês. Igreja, a Adriana é testemunha. A minha pastora, ela foi minha professora também de teologia. O meu pastor também foi professor de teologia. A minha pastora esteve aqui na igreja e falou que eu era como ovelha. Adriana lembra, não lembra, Adriana? O quanto ela falou, o quanto eu era submissa, quanto eu era obediente. Nunca debati com meu pastor. Nunca bati boca com meu pastor, nem com minha pastora. Nunca questionei nenhuma ordem. Na escola, igreja, eu era uma aluna exemplar. No curso, Adriana lembra que eu fiz curso de digitação, informática básica, informática avançada, manutenção de micro, Photoshop. De todos os cursos eu tenho diploma de destaque de turma.
todos os cursos que eu fiz até hoje. Isso é para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Sabe por quê, igreja? Todo lugar que eu fui, eu procurei ser luz. E mais, igreja, qualquer professor meu eu chamava de senhora e de senhor. Então, igreja, deixa eu falar uma coisa com vocês. Isso é ser moço. É querer aprender. Eu quero ser sucessor da pastora. Eu quero ser sucessora da pastora. Eu quero ser sucessor do meu pastor. Então não larga dele, não. Fica do lado dele. Mas principalmente, tenha a visão que o pastor tem. Tenha a visão que o seu líder tem. Entra na visão do seu líder. Não adianta você ter visão que verdadeiramente disputa com seu líder. Não! Você não pode ter visão de disputa, de competição. A Bíblia fala que a obra que disputa entre si, ela não se subsistirá. Não pode haver disputa com o líder. Não pode haver contradição com o líder. Então eu convido a igreja a entrar na visão do seu pastor. Por quê? Foi frustrante para Eliseu perceber que todo investimento que ele estava dando ao moço Geazi era em vão. Por quê? Porque Geazi não tinha a visão de Eliseu. Porque Geazi, nesse momento, igreja, no momento de guerra, Deus precisou falar: Deus, abra a visão do meu mocinho aqui, ó. Aí que ele foi abrir a visão e viu. Pior do que estar sozinho é se sentir sozinho. Às vezes sinto como se não existisse alguém do meu lado, com quem eu pudesse compartilhar o que sinto. Sempre estive cercada de pessoas. Nenhuma delas foi verdadeira o bastante para continuar junto de mim. Eu só faço menção de uma pessoa, que todos já falam. Adriana, eu torço, eu oro tanto pela felicidade da Adriana. E por que, igreja? Essa menina, eu conheci ela com 11 aninhos de idade, 10 para 11 anos, né, Adriana? Era uma criancinha quando veio para a igreja. Igreja. Mas foi a mocinha. A mocinha que esteve ali do meu lado o tempo todo. Ou seja, momentos de guerra, estava lá a Adriana. Momentos de paz, estava a Adriana. Momentos de riso, estava a Adriana. Momentos de choro, estava a Adriana abrindo a boca, chorar com a pastora dela. Isso significa moço. Isso significa entrar na visão. Então, igreja, isso significa sucessor. Isso significa, igreja, ser o mocinho da história. Mocinho significa criança que aceita ser conduzida. Isso se chama. Igreja, um dia atrás a Adriana colocou abaixo da minha foto assim: um exemplo de mulher de Deus. Aí muita gente mandou inbox uma mensagem assim para mim no Facebook. Agora eu vi que a senhora era uma mulher de Deus. Agora eu sei que a senhora é uma mulher de Deus. Porque sua ovelha lhe deu o mais lindo dos elogios. Igreja, então na verdade, o mocinho, ele não fica contra o seu líder. Mas a Adriana já me corrigiu. E eu não hesitei, fiquei caladinha. Fiquei olhando nos olhos dela e falei assim: tudo bem, eu vou analisar esta correção que você me fez, eu vou procurar corrigir. Igreja, porque a gente também aprende com os moços. Mas o moço tem que ter a visão. Então,
todo investimento de Eliseu para com Geazi foi em vão. Conclusão, Geazi, ele terminou não sendo o sucessor de Eliseu. Frustrante para Eliseu, que foi um moço tão obediente a Elias. Ele deve ter pensado, poxa Deus, eu investi tanto em Geazi. Eu queria que ele tivesse a minha visão. Eu queria que ele fosse meu sucessor. Igreja, é muito frustrante para um líder ver que se dá tanto, entra em guerras e guerras pela sua ovelha. Mas na hora que o seu líder está em guerra, ele percebe que o seu moço não tem a mesma visão que você. É frustrante. Então, igreja, esse momento aqui, em que Eliseu falou essas frases, falou essas palavras, pedindo ao Senhor que abrisse a visão de Geazi, eu faço minhas as palavras. Pior do que estar cercado por um poderoso exército de inimigos é ter ao teu lado um companheiro sem visão. Então a pergunta é, você quer na sua vida um companheiro? Pede a Deus um companheiro que tenha a visão que você tem. Adriana esperou tanto tempo por um relacionamento, mas ela foi e falou assim, pastora, eu vou dar uma chance para esse rapaz. Porque, pastora, ele tem a visão que eu tenho. Foi por isso que eu vou dar essa chance. Ô igreja, a mocinha da pastora aprendeu a ter visão. Quando a Adriana colocou aquele comentário lá, um exemplo de mulher de Deus, ela procurou entrar na visão da pastora dela. Ela procurou ter o caráter da pastora dela. Mas ela não tem, igreja. A concepção que ela tem a respeito da pastora dela não é por bajulação, não. Você sabe por quê? É porque ela entrou na história de vida da pastora dela. Ela procurou entender a pastora dela. Ela procurou entrar nas guerras da pastora dela. Ela procurou estar em todos os momentos da pastora dela. Até banho a Adriana já ajudou eu a tomar. Em momentos de enfermidade, de vinda de hospital. Sabe por quê, igreja? Hoje ela fala, a minha pastora é uma guerreira. Porque ela sabe o que eu vivi. Então, igreja, eu tiro essa última frase aqui, que foi dito o seguinte, nenhuma delas foi verdadeira o bastante para continuar junto de mim. Quantos os líderes terminam assim? Igreja, mas eu não quero só que a Adriana esteja junto a mim. Eu não quero só que a Adriana tenha a visão que eu tenho. Eu não quero só a Adriana. Eu quero toda a igreja. Porque uma coisa eu falo, que nem aquele dia numa assembleia que eu estava falando para vocês, eu fiz uma pergunta aqui. Quando foi que eu já quebrei uma aliança com vocês? Quando foi que a pastora de vocês quebrou uma aliança que ela fez com vocês? Uma criança respondeu, nunca. Aquele momento, igreja, era para a igreja se impactar com o poder do Espírito Santo. E a Adriana me falou que ele chegou em casa revoltado. Falou assim, mamãe, eu estou revoltado. Alguém falou isso e isso da pastora. Né, Adriana? Ele disse que ele chegou muito revoltado. Igreja, então, na verdade, essa criança é o Lucas, aquela criança que veio ao culto há 2 domingos atrás. Então eu quero é que toda a igreja tenha visão. Eu quero que a igreja toda seja os moços
Moço significa a criança que aceita ser conduzida, que aceita aprender. Amém? Essa é a pessoa. Eu gostaria que a Adriana viesse aqui, por favor. Eu gostaria, Adriana, de te agradecer. Porque se eu não desistir, é porque eu tive você do meu lado. Você teve a visão da sua pastora. Você me ajudou. Você me acolheu. Você, o tempo todo, esteve do lado da sua pastora. Então eu quero nessa noite abençoar a sua vida. Abençoar este relacionamento, que este rapaz saiba que você realmente é uma obra do Senhor. Amém? Vamos orar pela vida da Adriana, pelo relacionamento dela. Estenda as suas mãos aqui para frente. Pai, eu te peço que o Senhor possa abençoar a vida da Adriana. Ela que esperou com paciência, Senhor, no Senhor, para viver um relacionamento. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida dela, que ela seja bem-sucedida na vida. Eu te peço, Senhor, que ela seja vitoriosa em tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Enfim, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por todo o apoio que eu tive da Adriana, por toda a força, por toda a ajuda, Senhor. E eu te peço que ela seja bem-sucedida, vitoriosa na vida, em nome de Jesus Cristo. Enfim, igreja, esta é a mensagem desta noite. Amém? Amém. Conclusão. Em momentos de guerra, de que me vale um companheiro sem visão? Você queria do seu lado uma pessoa que não te ajuda em nada, que não soma nada com você? Você queria do seu lado uma pessoa que simplesmente te bajulasse, que simplesmente compactuasse com seus errinhos, que fosse força com você porque você é um fofoqueiro e você gosta de fofocar com ela? Você queria do seu lado uma pessoa que simplesmente fosse para balada com você, fosse amiguinho para você fazer coisas erradas ou falar coisas erradas? É este companheiro que você quer ter? De que adianta? Busca a Deus um companheiro que tenha visão, que entra na visão que você tem. E outra coisa, sabe por quê? Porque vocês são ovelhas. Amém? Vocês são chamados pelo Senhor. Porque a Bíblia diz, muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Mas o Senhor escolheu vocês. Amém? Eu tenho poucas ovelhas, comunidade pequena. Mas igreja, eu quero que essa comunidade, todos vejam você como destaque. Como a Adriana é vista no bairro, todos veem ela como uma jovem de Deus, um exemplo. Então, igreja, seja exemplo para essa geração, para essa comunidade. Seja uma igreja que verdadeiramente tenha a visão do seu pastor. Seja uma igreja que verdadeiramente tenha a visão da sua pastora. Porque eu não quero estar em guerra novamente e ver que do meu lado tenha simplesmente um Geazi sem visão. Que eu tenha que pedir Deus o tempo todo, Deus dá visão para as minhas ovelhas. Igreja, eu quero estar em guerra com uma igreja disposta, regaçando as mangas e falando, eu estou do seu lado, pastora. Eu estou do seu lado. Então a Adriana veio para essa igreja com 11 anos. Se hoje está com quantos anos, Adriana? 24 anos que a Adriana está hoje. Então olha para vocês verem quantos anos que ela teve de convivência com a pastora. Então, igreja, isso é verdadeiramente entrar na visão do seu líder. Todos vocês são ovelhas como a Adriana é. Eu estou ressaltando, é ter a visão, é entrar na visão. Não adianta ser simples membros de igreja. Você tem que estar na mesma visão que o seu líder. Para quê? Para quando ele estiver em guerra, você regaçar as mãos e estou do seu lado. Não é pensar só em si. Amém? Porque o pastor, ele não pensa por ele mesmo.
O pastor pensa pelas suas ovelhas. Ele busca o bem das suas ovelhas. Ele não ora por ele mesmo, ele ora pelas suas ovelhas.